interessante o fogo que os protagonistas se encontram no primeiro capítulo. Aí a gente vai pro próximo capítulo e descobre que eles se odeiam. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe uma história que está dando o que falar por aí, porque ela é maravilhosa, incrível. Selo de aprovação de Luana, se você quiser ler essa história, leia. Se não, guarda o nome para que acumule mais capítulos e você não morra de ansiedade, porque essa história, gente, eu queria ler mais capítulos, mas não tinha os capítulos. E aí você fica naquele negócio assim, meu Deus, o que eu faço da minha vida agora? Eu não sou bilíngue. Será que eu vou lá ler em inglês? Ou será que não? Essa história está sendo traduzida pela parceira aqui do canal, que é a Cerise Scan, então se vocês quiserem ler, leiam pelo site delas, assim vocês ajudam elas e também, né, fortalecem essa comunidade que gosta tanto dessas histórias, porque a gente sabe o quanto a linguística é uma barreira para que mais pessoas leiam essas histórias, e a gente pode mudar isso daqui pra frente, se unindo, se mantendo em comunidade. A gente tem um lançamento que tá pra chegar aí, gente, que se vocês ouviram essa história, essa notícia maravilhosa, podem comemorar, porque é um grande feito, é um grande ganho pro nosso nicho e não tem histórias sendo publicadas no físico. Mas o foco aqui hoje é sobre essa história da nossa parceira aqui do canal, que é incrível, maravilhosa, perfeita. Nunca erram, meu Deus do céu, o Scan, vocês nunca erram. E eu acho que vocês vão concordar comigo. Ai, só não sei porque essas histórias têm um nome muito grande. Eu sou bilíngue. Enfim, vamos no português mesmo, que é: encontrei um marido quando peguei o protagonista masculino. Aqui a gente vai ter o tópico de mãe carinhosa, de família, de amor. Ai, perfeito, maravilhoso. Se você ainda não conhecia essa história, eu vou dar uma geral sobre a sinopse e vou dar as minhas primeiras opiniões, que como vocês podem ver, são muito positivas. Mas dando aqui um contexto geral sobre a história, a gente vai acompanhar a vida da Liselle. Ela acabou por reencarnar no corpo de uma nobre, onde no seu passado, não ela mesma, né, a verdadeira dona daquele corpo, esbanjava muito dinheiro, gastava demais, era muito impulsiva em questão de riquezas, e com isso ocasionou muitas dívidas para seus pais. Quando a Liselle assume o corpo daquele personagem, daquela mulher, ela se vê em um problema muito grande. Por quê? Porque seus pais estão com uma dívida gigante e caso eles não consigam pagar, a Liselle será enviada para quitar a dívida, será vendida, digamos assim. Então, o objetivo principal da Liselle, que acabou de entrar naquele mundo, é conseguir dinheiro, para que ela consiga se livrar dessa dívida e ajude os pais dela, que não são pais de verdade, mas que são pessoas carinhosas e que a Liselle percebe que ela realmente é amada ao decorrer dos primeiros capítulos. Como uma boa protagonista que sabe do mundo que ela está, ela acaba por se lembrar que o protagonista masculino, que naquele período, né, da história onde eles estão, ainda é uma criança, ele está no lixão daquela cidade, da capital. Então ela vai atrás do protagonista masculino, que é o Rafaelion. Ela pega e rasga o vestido dela, tira a bota dela pra tentar achar ele naquele lixão horrível. E quando ela encontra aquela criança e vê o quanto ela tá magra, o quanto ela tá assustada, assim, ele doeu o coração. Mas depois, quando ela trata aquela criança, ai, é tão lindo, gente, a relação. A criança, assim, é muito fofa. Acho que é uma das mais fofas, assim, brincalhona. É muito bonito de ver essa história. Dá até vontade de ser mãe. Por míseros 20 capítulos. Aí depois passa e a gente cai na real e vê que a vida não é assim. Mas nas histórias são. Ela pega o Rafaelion e começa a cuidar dele, chama um médico, vê que ele tem traumas, tanto quando ele vai tomar banho, tanto que ele não consegue dormir sozinho, ficar sozinho, porque afinal de contas ele ficou por tanto tempo naquele lixão sozinho, após seus pais morrerem, ele tá com muitos traumas. Mas, né, a nossa protagonista, que é a Liselle, cuida dele, ele começa a ficar mais feliz, trata os pais da Liselle como se fossem os avós dele. Ela acha que está na hora já de mandar aquela criança, né, pro Duque, pro seu tio, que é a figura paternal do protagonista masculino. Ela vai pro ducado, ela vai pra aquela grande casa, apresenta, né, a criança como sendo o sobrinho do Chester Hallows. Gente, quando eu li Chester, eu pensei no frango. Não sei se vocês pensaram, mas eu pensei em Chester. Do Chester. É, os nomes de cada dia, né? Enfim. O Chester pega e vê aquela criança, vê quem traz aquela criança e sabe que aquela mulher é uma golpista e ele pensa que ela tá enganando ele. Aí ele pede pra trazer uma espécie de poção que vai fazer com que o Rafaelion se revele se ele tem realmente olhos e cabelos negros, né, olhos vermelhos e cabelos negros, que é a marca da linhagem deles, mas acaba por ser descoberto que aquelas poções que revelam a cor dos cabelos e a cor dos olhos acabou caindo no chão, quebrando, e aí vai demorar um mês até que essa poção chegue. O Chester fala então que é pra
a Lizelle e o Rafaelion ficarem ali naquela casa até que essa poção chegue pra que ele possa determinar se eles estão falando a verdade ou se eles estão mentindo. E aí que vai ter esse atrito maravilhoso entre os protagonistas no começo da história. Por quê? Porque a Lizelle, ela tá muito putaça com o Chester, porque ele não aceita que a criança é o verdadeiro sobrinho dele. E o Chester, ele tá muito putaço porque ele acha que aquela mulher é uma golpista que só quer tirar dinheiro dele. Não que ela não queira só tirar o dinheiro dele. É claro que ela só quer o dinheiro dele. Mas a questão é que é muito incrível como é a dinâmica dos dois no começo. Porque eles não são amorzinhos, não são tipo, ai, cuti-cuti. Não. Eles se odeiam no começo. Então, eles estão muito em um fight até que ele começa a perder o seu coração pra ela, digamos assim. Começa a se apaixonar, porque é uma história de romance, então romance que não falta nesse manhwa. E aí ele começa a olhar pra ela de forma diferente, começa a se questionar de que será que uma golpista se comportaria desse jeito que ela está se comportando? Ou será que eu estou me equivocando? Ele vai começar a se aproximar dela, e aí a gente vai ter uma interação muito bacana de família, da criança se apegando demais a Lizelle. E ele é muito fofo, como eu já disse milhões de vezes. O protagonista masculino também, ele vai começar a se apegar na protagonista feminina, que é a Lizelle. Todo mundo vai se apegar à nossa personagem principal. Um ponto interessante também é que a Lizelle, no começo do manhwa, ela não quer se apegar à criança. Por quê? Porque ela sabe que irá entregá-lo para o seu tio e irá receber o dinheiro e isso. Não vai ter mais contato com a criança. Então até a gente entende o ponto dela de não querer se apegar à criança, não querer tratar ela de forma carinhosa para que os dois não se apeguem, já que eles vão se separar. Mas claro que ela sucumbe à fofura da criança e aí não tem mais volta. Um outro ponto interessante da gente falar aqui é que o traço é muito bonito, ele é bem caprichado, mas sinceramente, não sei se vocês que já leram tiveram essa percepção, mas o Chester me lembra muito a Rin de A Relação Simbiótica entre uma pantera e um coelho, ou entre um coelho e uma pantera, e me lembra muito o protagonista masculino daquela história. Só que um pouco mais velho, não sei, me lembrou ele, talvez pela cor, né, dos cabelos e dos olhos. Vocês aí me digam as suas opiniões se lembrou ele ou se não lembrou e eu estou viajando na maionese. Mas eu acho que lembra sim. Um outro ponto que vai acrescentar a trama principal, ao conflito principal, é o cara misterioso usando uma máscara que está atrás da criança e a gente não sabe muita coisa sobre ele. A gente não sabe o objetivo, a gente não sabe quem que ele é, quando que ele vai atacar, pra que ele tá atacando, a gente não sabe nada sobre ele, a gente só entende que ele está atrás da criança e que é o objetivo dele pegar o protagonista masculino, que é o Rafaelion, né, que é a criança que ainda nem é adulta, que nem sofreu ainda o que tinha que sofrer na história e já tá sofrendo, né? Por quê? Porque o autor só cria personagem pra sofrer, já ouviram isso? Então, pura verdade, porque se a gente não fizer o personagem sofrer, vocês não vão querer ler a história, sabia disso? Incrível, né? Enfim, né? Os humanos e suas manias. Se você ainda não leu essa história, pode ficar sossegado que ela é muito boa. Então você não vai perder seu tempo. Bota aí na tua lista porque você precisa ler essa história sim. Beleza, gente? Foi um vídeo mais curto, um vídeo aí bem rapidinho, uma recomendação pra vocês. Eu espero que vocês tenham uma boa semana e eu vejo vocês pro próximo vídeo. Então eu fui!